Bom, ok, sir, ok. Fique tranquilo. Bom, senhoras e senhores, quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Tchapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Atenção, juiz em campo no momento 19 horas 01 minutos do dia quinta, 26 de novembro de 2020. Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Atenção, atenção, generais especialistas na captura do Foro de São Paulo em todo o planeta e também membros do Comando Flynn, também TIAR 50 países na liberação das regiões do Nordeste que estão baixo a tutela de narcoterroristas, já identificados, governadores, prefeitos do narcotráfico, todos já identificados, MST, terrorista, enfim, todos já identificados e já podemos proceder com as suas capturas. São tropas arregimentadas para o crime. Temos então as informações a serem enviadas aos satélites, 60 agentes de inteligência e aos integrantes das tropas dos generais encarregados das capturas dos membros do Foro de São Paulo no planeta. O elemento Sirinhaém, no distrito de PE, ele foi já preso. Ele faz parte da Orcrim fiscal que roubou 80 milhões de dólares, 80 milhões de euros, 80 milhões de euros. Sirinhaém, ele é da máfia italiana e ele cometeu esse crime em 2019, em 2016 e também em 2019. Ele vem cometendo esse crime e vem aplicando esses 80 milhões de euros no Brasil. Sirinhaém, ele estava no estado do PE. Bom, a Polícia Federal já fez essa captura no dia 23 e nós temos ele e outros como alvo. Estamos atrás dos delegados do senhor Michel Temer Lúlia e também do próprio Michel Temer Lúlia, narcotraficante, que ele tomou conta dos portos e aeroportos da República Federativa do Brasil. Tudo isto já visto, tudo isto já informado. E vamos proceder à captura. Enquanto as televisões estão mostrando o desfecho das drogas, de milhões de brasileiros que vão a óbito por overdose, por consumo de drogas, tudo isso está sendo visto. Estamos observando tudo isso. Temos a necessidade de identificar que a Orcrim, da máfia, da Omertá, da Mandragueta, da Java, da Yakuza, se encontram aqui no Brasil. Não podemos permitir a intimidação de uns poucos loucos chineses alegando que vão retalhar o Brasil. Esses indivíduos, eles têm que ser denunciados ao líder, ou como vocês queiram chamá-lo, Xi Jinping, a que reflita que ele tem muito mais a perder com relação ao Brasil, porque ele já perdeu com relação aos Estados Unidos. Então ele não vai ter como saciar a fome dos chineses. E também vamos partir para o confisco, por eles serem país hostil, narcotraficante, terrorista, genocida na prática da nanotecnologia de envenenamento do planeta, já identificado. Ele está queimando, colocando debaixo das águas todas as provas que nós precisamos arguir a ele o genocídio em massa do planeta. Então este indivíduo, perseguido número 1, Xi Jinping, ele deve ser preso e levado ao Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional
em que ele vai responder ao crime de genocídio, porque ele é um envenenador, ele mata as pessoas, e tudo isto já identificado. Então ele, não adianta cumprimentar o Biden, o Biden, porque tanto ele como o Biden estão envolvidos numa trama sórdida internacional, mundial, que foi descoberta e que o FBI, a CIA, 60 agências de inteligência e 50 nações estão no encalço deste fratricida, patricida, matricida e genocida mundial, conhecido como Xi Jinping, tratado por nós como um cachorro Xi Jinping, porque é um cachorro e ele tem que ser abatido onde encontrado. Esta determinação foi tomada há poucos minutos e nós já estamos no encalço da China. Então, saibam que a China não é bem-vinda no Brasil e em toda a América Latina. Ele passa a ser pessoa não grata. Então, dizemos aos seus espias e sabotadores para que se retirem de imediato da República Federativa do Brasil e do planeta, porque não vai haver espaço onde não os localizemos, porque todos vocês, chineses, que estão envolvidos na trama mundial perversa de extermínio da população do planeta, vão ser encontrados e sentenciados à Lei de Segurança Nacional, internacional. Vocês são o pior que existiu na humanidade, já identificados. E é isso que nós determinamos. No momento, 19h11 da quinta-feira, 29 de novembro de 2020. A casa para vocês da China caiu perante o mundo, o planeta. Vocês estão sendo caçados. Estão ouvindo? Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Por favor, viralize isto o máximo possível. Não há mais negócios com a China. Não existe mais. Eles são assassinos, já identificados. Podemos fazer negócios com um novo governo livre da China, que está procedendo agora, nesse instante, numa revolução interna e que não é divulgado para vocês. No momento, 19h12. Então, acredito que de hoje não passa esse cachorro do Xi Jinping, do Xi Jinping. Estamos entendidos? Viralize isto. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor vitalício em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Por favor, homens livres, viralize isto o máximo possível.